Fala, empreendedores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo, mais um pocket jurídico para você, empreendedor. Estaremos aqui semanalmente, se Deus permitir, trazendo conteúdo para você, meu amigo, advogado, dentista, médico, dono de uma mercearia, dono de uma oficina, empreendedores do meu Brasil. É com você que eu falo aqui hoje. Ah, Rafael, não sou empreendedor, sou um funcionário, sou um colaborador, mas quero saber mais, talvez eu tenha uma empresa um dia. Seja muito bem-vindo, esse lugar também é para você. Nesses primeiros segundinhos aqui de live, não sei se você está assistindo no ao vivo ou se está assistindo depois, eu já convido você a já compartilhar aqui o vídeo, tá? Bora, já chega nessa live, já chega compartilhando. Ah, Rafael, mas eu tô assistindo depois, tá gravado. Compartilha aí também, tá? Agora é o meu momento de pedir aí a sua colaboração. Vamos estar aqui transbordando para você alguns conteúdos, alguns insights, informações preciosas. E eu peço que você compartilhe, tá? Bora compartilhar, eu vou fazer aqui a minha parte, espero que você faça a sua aí. Bora compartilhar esta live, esse conteúdo, para que mais pessoas sejam alcançadas, transformadas, porque o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Bora? Vamos para cima? Então bora compartilhar aqui. E se você tá indo ao vivo comigo, já sobe o coraçãozinho aqui, porque eu sou carente, eu gosto quando sobe bastante coraçãozinho aqui. Eu vejo que você tá conectado aí comigo. Fechou? Bora pra cima? Hoje nós vamos iniciar aqui um assunto muito legal, de muita, vamos dizer assim, muita relevância, tem o seu toque polêmico, que nós vamos falar aqui sobre um direito que a empresa tem. Como vocês sabem, eu sou consultor empresarial, além de advogado, nós prestamos consultoria para empresas, sou empreendedor. Falo muito aqui sobre o lado do empreendedor, do empresário, né? Enfim, e quando nós falamos de direito do trabalhador, por exemplo, uma CLT, né, que são a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, quando nós falamos dos direitos do trabalhador, nós acabamos que esquecendo que ali dentro também possui direitos que a empresa tem. Sim, pessoal, o empresário também possui direitos nesse país. São poucos, mas existem direitos que o empresário tem. E um desses direitos que o empresário tem, porque eu vejo dessa forma, que aquilo ali é um poder, é um direito do empresário, um dos direitos que o empresário tem é de mandar um funcionário embora. Sim, isso mesmo. Então, antes de nós entrarmos já, eu já chamar a nossa associada aqui do escritório, que vai estar trazendo esse conhecimento de forma mais aprimorada, mais técnica para nós, tá? Cada um no seu quadrado, ela manja do que ela vai falar, tá? Eu tô aqui para animar vocês, brincadeiras à parte, mas antes de chamar ela, eu convido você já a preparar aí o seu cafezinho ou a sua água e compartilha essa live e bora chamar a doutora Scarlett, a nossa associada do fazendo esse conteúdo de hoje e darmos aqui o pontapé inicial nesse assunto que vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você, empreendedor, ou talvez até você, advogado aí. Tenho certeza que você vai conseguir pegar muito conhecimento aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora Scarlett. Boa semana, bora para cima. Seja bem-vinda ao nosso novo ciclo aqui de lives. Se apresente aí, Oi, deixa uma mensagem para o pessoal. oi, boa tarde, tudo bem? Então, eu me chamo Scarlett, já participei de outras lives aqui com o Dr. Rafael, sou especialista em direito previdenciário e atuante na área de direito do trabalho e de família. Sensacional, pessoal aí do Previdenciário, que tem muita gente do Previdenciário. Eu até brinco que eu não sei nada sobre isso, nem gosto, não passo longe, mas nosso escritório tem quem sabe, né, doutora Scarlett? É para isso que você está aqui.
Então, pessoal, vou fazer uma breve introdução para nós já iniciarmos aqui no conteúdo, que vai ser um conteúdo, pode ser que seja um pouco mais enxuto, e a ideia é justamente essa, para semanalmente a gente trazer aqui alguns pontos para você, que seja um conteúdo rápido e que você saia, opa, adquiri esse conhecimento, gostei, salvei, vou compartilhar. É isso, fechou? Então você que está aqui comigo no ao vivo, sobe o coraçãozinho, que eu sou carente, eu gosto do coraçãozinho, a gente fica feliz, né, Sky? A gente fica feliz, a semana está começando, é tão bom ver coraçãozinho subindo. E, por favor, compartilha aí com alguém que vai gostar desse conteúdo. Nós vamos falar sobre o direito, eu até coloquei nos meus stories, para ser um pouco impactante, um direito supremo da empresa. Porque esse é um direito que a empresa tem, ninguém tira, inclusive o STF recentemente decidiu sobre isso, que não, esse é um direito da empresa. O empresário tem esse poder. Qual é o poder? Mandar um funcionário embora. Ele pode. É um poder. Tem consequências? Nós vamos ver? Tem. Mas ele pode. É um poder. Só que nós vamos falar aqui um pouco sobre esse poder do empresário, do empreendedor, de mandar um funcionário embora por justa causa. Então, nós estaremos aqui para vocês. Então, já anota na sua agenda. Toda segunda ou terça-feira estaremos aqui trazendo esse conteúdo ao meio-dia, mais ou menos nesse horário, das situações de justa causa. Então, você empreendedor não pode perder um segundo dessa live, desse conteúdo, tá? Doutora Scarlett, sem mais delongas, faz aí uma introdução para nós. Vamos falar de justa causa. O que é justa causa? Eu vou me colocar aqui como se eu fosse o povo e você é especialista, então eu vou fazer algumas perguntas aleatórias, que é a pergunta do povo, às vezes dúvidas bobas, detalhezinhos, mas começa contando pra gente o que é essa justa causa, esse direito que a empresa tem. Fala um pouco. Então, justa causa é uma dispensa do funcionário por conta de uma falta grave que ele cometeu. Nessa falta, ele acaba rompendo a confiança que ele tem, que o empregador tinha com ele. Só que para você demitir um funcionário por justa causa, tem que ser naqueles especificados no rol do artigo 482 da CLT. Esse rol, ele é taxativo. Isso significa que só apenas aqueles que estão na lei, aquelas hipóteses que vão ser usadas como justa causa. Outras formas de romper essa confiança entre empregador e empregado não vão ser tidas como dispensa por justa causa, e sim dispensa sem justa causa. E para você demitir um funcionário por justa causa, você tem que ter provas indiscutíveis de que ele cometeu essa falta grave. Porque mais para frente a gente vai explicar o porquê que essas provas são importantes. Legal. Então, nós já percebemos que o empresário ele tem esse poder, tem esse direito, porém, tem alguns requisitos aí da lei que precisam ser respeitados. Então, a doutora mencionou aí que um funcionário ele só pode ser demitido por justa causa quando acontece uma falta grave. Então, provavelmente, esses requisitos da lei, esses incisos que são trazidos ali no artigo mencionado, eles são exemplos, né? Ele já traz ali quais tipos de falta grave, seria isso? São tipos de falta grave que podem ser cometidas? Isso, exatamente. São tipos mesmo explicando por qual razão que o funcionário pode ser mandado embora por justa causa, que vai impactar também nas suas verbas rescisórias. Então, como eu disse, um rol taxativo, é só aquele. Se fosse, Legal. por exemplo, apenas, meros exemplos, seria um rol exemplificativo. Maravilhoso. Exemplificativo vem de exemplo. Só para você aí do dia a dia entender, o rol, quando ele é taxativo, está taxando. É aquilo ali e mais nada. Então, um empresário ele não pode chegar na empresa e falar assim, poxa, não gostei do perfume desse funcionário, está me dando alergia, considero isso como uma falta grave, uma falta de respeito, sei lá. Vou mandar embora você por justa causa. Então, isso não pode acontecer. Correto? Não pode acontecer. Via de regra, Se ele quiser, não, né?
Por justa causa ele não pode, mas se ele simplesmente não quiser mais trabalhar com aquele funcionário, ele pode mandar embora sem ser por justa causa. Uma demissão injustificada. Porque o empregador ele tem esse poder de escolher com quem ele vai trabalhar. Legal. Então, só para a gente fechar esse ciclo da sem justa causa, só para fincar essa bandeira aqui, a gente deixar claro para o pessoal. Então, perceba que a empresa, o empresário, ele tem esse poder supremo de mandar um funcionário embora. Ponto. Ele não precisa justificar. Se ele quiser justificar e caso se enquadre ali nos incisos da lei, ele ainda tem o benefício de não precisar pagar muita coisa, que é o que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, você empresário e você funcionário, você tem que saber que a empresa tem esse poder. Ah, não gostei que mandou embora. Ah, eu vou espernear. Não, é um direito da empresa. Assim como o funcionário colaborador, ele também tem o direito de demitir a empresa em algumas situações ou de pedir a conta, né? Mas não é esse o nosso assunto aqui hoje. Bom, vamos falar dos incisos. Quais são as situações? Talvez o empresário está assistindo e falando, poxa, ok, posso mandar embora por justa causa. Não vou precisar pagar muita coisa. Nós vamos falar sobre isso, mas quais são essas hipóteses? Solta a primeira situação, o primeiro inciso para a gente, doutora. Vamos discorrer sobre isso aí. Vamos lá. Hoje a gente havia combinado que vamos, como a gente já tinha falado, é um inciso por live. O nosso primeiro inciso hoje é o ato de improbidade. O que seria esse ato de improbidade? É toda ação ou omissão desonesta causada pelo funcionário para que ele possa ganhar um benefício para si ou para os outros, gerando um prejuízo para a empresa. Essa falta grave possui 4 elementos essenciais para que ela ocorra. Ação ou omissão, ela tem que ser causada pelo empregado, a vítima tem que ser o empregador, e algumas hipóteses, alguns outros funcionários, como, por exemplo, um funcionário roubando o armário de outros funcionários, roubando os objetos pessoais de outros funcionários. E tem que ter, o quarto requisito tem que ter o patrimônio almejado. Assim, resumindo, é uma desonestidade, má fé, fraude cometida pelo funcionário. Legal, tem que preencher todos esses requisitos que você mencionou? Isso, são os elementos básicos para que haja esse ato de improbidade. Legal, então, por exemplo, o foi sem querer já não se enquadraria nisso aí. Alguma situação que não teve dolo, né, vamos dizer assim, o funcionário, ele não agiu, nem se omitiu, às vezes ele fez algo ali, no bom senso, sem pensar que estava fazendo algo errado, e talvez prejudicou a empresa. Opa, então não enquadrou nem na ação, nem na omissão. Foi um sem querer. Então ele não se enquadraria, correto? Faz sentido isso? Faz sim, faz todo sentido. Legal, eu peguei aqui, só para quem está assistindo aí que não é do ramo do direito e esse conteúdo é para você, ato de improbidade. Se nós formos pegar sinônimos da palavra improbidade, é desonestidade, fraude, mau caráter, maldade. Então perceba que você empreendedor e você funcionário tem que estar atento a isso, que por mais que a lei seja taxativa nas opções, ela abre margem para muitas interpretações, né? Então, de fato, o empresário, se ele souber manejar a lei a favor dele, tiver uma boa organização, tiver uma consultoria jurídica para analisar ali no dia a dia junto com ele, ele pode sim usar em muitas situações esse ato de improbidade. Ó, até engasguei aqui para falar. Que se abre aí, né? Um funcionário foi desonesto. Opa, peguei ali uma desonestidade. Perceba vocês que já entram numa seara de valores, de princípios, né? Eu conheço empresários, doutor Scarlett, que inclusive conheço um empresário recente, não vou expor ninguém aqui, óbvio, mas que recentemente ele demitiu uma funcionária. Eu não sei se ele demitiu por justa causa ou sem justa causa, isso eu não sei, mas por uma mentira. Ele pegou ali uma mentira para ele, pelos valores da empresa, pelos valores, a cultura da empresa, é inadmissível uma mentira ali no meio do trabalho. Então, não teve nem cartão amarelo, foi na primeira, pum, vermelho. Então perceba que é bom
não só para o empresário, mas para quem é colaborador, né, numa empresa, ficar atento a isso. Eu tô aqui nessa empresa. Quais são os valores dessa empresa, os princípios inegociáveis dessa empresa? Porque talvez na sua primeira pisada de bola você pode perder seu emprego, né? Então, voltando aqui, ato de improbidade, como a doutora Scarlett bem disse aqui, precisa preencher alguns elementos, né? Ou seja, em outras palavras, vamos resumir para o pessoal aqui, tem que ficar aprovado. Não é simplesmente eu acordar, na minha visão de empreendedor, aquela pessoa cometeu um ato de improbidade, cometeu uma desonestidade, mau caráter, me roubou, manda embora por justa causa. Não é simples assim. Então, você, empreendedor, precisa entender que você tem o direito, mas tem todo um procedimento que precisa ser tomado. E a doutora Scarlett vai até falar para nós aí, com mais propriedade, o que acontece se não for adotado um procedimento adequado. Então, eu não posso simplesmente acordei e vou mandar você embora por justa causa. Não. Eu tenho que, no jargão popular, na palavra popular, eu tenho que provar. Tem que estar claro. Para que, se futuramente isso for discutido, eu tenha todo o embasamento aqui, né? Então, já levando esse gancho, levantando essa bola para a doutora, como seria essa prova? Como que o empresário pode provar? Discorre um pouco para a gente sobre isso. E bem como o que acontece, o que pode acontecer se não provar. Então, para poder demitir esse funcionário que cometeu o ato de improbidade, é necessário ter muitas provas sobre esse ato, sobre essa falta grave que ele cometeu. Caso contrário, o funcionário ele pode ingressar com uma ação requerendo a reversão da justa causa mais danos morais. Por isso que eu recomendo que faça uma apuração da falta grave desse ato de improbidade antes de demitir o funcionário. Por que isso? Você tem um caso aqui de um banco muito famoso, não vou citar o nome, mas é um banco muito famoso que ele tinha o seu gerente, ele achou que esse gerente estava cometendo atos de improbidade, estava desviando dinheiro para uma outra conta bancária, e ele acabou demitindo na hora por justa causa. Só que acontece, esse funcionário, esse gerente, ele ingressou com uma ação contra esse banco, ele expôs que não foi provado, não apresentaram para ele alguma prova de que ele realmente desviou dinheiro para ele, e o banco simplesmente não conseguiu comprovar que houve realmente esse desvio de dinheiro. E ainda para piorar, o meio bancário, ele é uma bolinha. Essa informação de que o gerente desviou o dinheiro do banco, dessa cartela de clientes, espalhou para outros bancos, impedindo que ele fosse contratado novamente. E além de ele ter perdido confiança no mercado de trabalho, ninguém queria contratar ele. E por causa disso também ele conseguiu danos morais. Ele conseguiu a reversão da justa causa, ganhar todos os seus direitos de verbas decisórias em uma demissão sem justa causa e danos morais. Por isso que você tem que realmente ter em mãos provas. Não basta apenas você descobrir na hora esse ato de improbidade e imediatamente demitir. Você tem que fazer todo um levantamento documental, ter provas físicas e testemunhais de que realmente houve esse ato de improbidade, porque lá na frente esse funcionário ele pode conseguir essa reversão e ainda por cima ganhar danos morais. E uma coisa que acontece é que você não pode demorar para tomar alguma atitude. Caso isso ocorra, você descobre o ato de improbidade. Você demora para poder conseguir documentos. Configura meio que um perdão tácito por essa falta grave. Sensacional. Então, não adianta lá na frente você reclamar de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Então, a gente recomenda que faça essa investigação se realmente houve, mas em tempo hábil, para que não ocorra o perdão tácito. Uau, o ideal seria então, para o empresário que está ouvindo esse conteúdo, em resumo, não basta às vezes você saber que aquilo aconteceu. Às vezes você viu com os seus olhos o funcionário, por exemplo, roubando a empresa ou fazendo algo que se encaixa nisso. Mas não tem câmera, não tem documento, não tem nada. É só a sua palavra. Lascou. Não tem como mandar embora. Olha que situação complicada para o empresário, né? É muito difícil. Mas, enfim,
Então não basta saber, tem que comprovar. Agora, nessa situação que a doutora mencionou, que eu achei fantástica. Eu, empresário, descobri que um funcionário está me roubando. Não tenho documento, mas vou começar uma investigação. O que seria o ideal? Notificar o funcionário de dar uma suspensão enquanto eu abro uma investigação? Ou tentar ficar quietinho, como nós temos muitos casos assim, instalar câmeras para pegar um flagrante futuro, né? Qual é a melhor ocasião na visão da doutora? Olha, essas duas hipóteses que você mencionou, elas estão presentes muito na jurisprudência e na doutrina. Realmente, ambas as hipóteses estão certas. Se você notificar o funcionário e fazer com que ele seja suspenso por essa falta grave, pode ser que nesse meio tempo você vá conseguindo fazer um levantamento e também dar chance para ele se justificar e se defender. Isso também é válido. Mas você não pode dormir no ponto, tem que ser o mais rápido possível se você realmente Uau. quiser demitir esse funcionário. E essa segunda hipótese que você me mencionou também é super válida e ainda ajuda a aumentar ainda mais a quantidade de provas para poder demitir, porque pode demonstrar que essa falta grave ela é recorrente. Então, ambas as hipóteses estão corretas. Não tenho uma que eu prefira dizer. Se você Legal. empresário ele procurar um escritório e querer saber como lidar, a gente pode dar essas duas formas e fica a conta do empregador qual seria a melhor forma mesmo. Fantástico, analisar caso a caso, né? Como, por exemplo, dando o exemplo do furto. O funcionário está furtando a empresa. É muito comum, a gente já viu até na televisão reportagens de empresas armarem ali a arapuca por câmera e acaba flagrando a pessoa, né, no ato. É muito comum isso. Mas, enfim, caso a caso. Mas só um desabafo aqui como empreendedor, que eu vejo que muitos empresários passam por isso no dia a dia. Muitas vezes eles preferem mandar embora sem justa causa e acabar pagando do que ter que se enquadrar em tudo isso, obedecer tantos requisitos e ainda correr o risco de não conseguir enquadrar. Então, muitas vezes ali no ódio, no calor da emoção, às vezes é mais fácil mandar para o jurídico, para o RH, seja lá quem for, para a contabilidade, ó, manda embora, já faz os cálculos, já paga aí, não quero nunca mais ver essa pessoa. É muito comum isso acontecer, não é mesmo? Sim, com certeza. É muito comum por falta de provas ou até mesmo não querer produzir ainda mais, que é o mais rápido possível ver o funcionário longe da empresa. Só que acaba que ele não está justificando essa demissão e que acaba sendo uma demissão sem justa causa e ele vai acabar despendendo mais gastos ainda pagando a funcionária rescisória. Então tem que realmente pensar com cautela e com um corpo jurídico orientando. Uma pergunta, né? Numa situação dessa, um ato de improbidade, um ato de mau caráter, desonestidade, testemunhas servem para comprovar? Se tem dois funcionários, por exemplo, ou um funcionário, um cliente viu uma situação e eles, vamos dizer assim, eles autorizam, eles querem ajudar e assinar ou comparecer até em juízo, se for o caso, ou na delegacia para abrir um boletim de ocorrência. Testemunhas servem se não tem câmera, se não tem documento? Olha, servem sim, até porque na Justiça do Trabalho eles aceitam muito provas orais por meio de testemunha. Mas a gente sempre recomenda ter dois tipos de prova, tanto a prova testemunhal, a prova oral, quanto a prova material, uma prova através de um documento, algum outro documento físico. A gente sempre vai dar preferência para ter dois tipos de provas. Mas, se tiver apenas a prova oral, pode sim. Legal. Eu queria fazer um adendo aqui, pensando aqui pelo lado do empresário, e são coisas que nós aplicamos aqui para os nossos clientes no escritório, né? Alguns mecanismos, vou citar três, se a doutora até lembrar de mais algum, três mecanismos que auxiliam o empreendedor a administrar essas situações. Primeiro mecanismo, contratos de trabalho. Muitas vezes tem um contrato de trabalho claro, né? Do que pode, o que não pode, quais são suas funções. Já muitas vezes ali prevê situações que, igual nós estávamos comentando, né? Valores inegociáveis da empresa. Eu não quero que você
venha de perfume, aquele exemplo bobo que eu dei, né? Então, um contrato de trabalho bem feito é um mecanismo que auxilia, né, ambas as partes. Assegura o funcionário e também assegura o empresário para quando acontecer alguma coisa, opa, você assinou aqui, ó, você está ciente. Confere. Confere, com certeza. Segundo mecanismo que nós utilizamos com os clientes, eu acho que também auxilia isso. A empresa ter um código de ética, um regimento interno e ser apresentado um código, famoso código de conduta, chame como quiser aí, talvez você já tenha ouvido falar disso, né? As regras da empresa, as leis da empresa, e muitas vezes nesse documento já vem também os valores inegociáveis, o que dá para fazer, o que não dá, quais são as regras de convivência, se pode mexer no celular, se não pode, pode fumar no trabalho, não pode, tem que vir de uniforme, não. Várias situações ali já vão estar nesses documentos e que também já vem para dar um respaldo para o empresário quando o funcionário ele comete um ato ilícito, né? Porque se eu chego para um funcionário e vou dar, por exemplo, uma advertência porque ele veio sem uniforme, mas espera aí, tem um regimento interno, um código de conduta, ele recebeu que ele é obrigado a usar uniforme, ou no contrato de trabalho está escrito que ele tem que usar uniforme, então tem que ter prova de tudo, né? Então, esse documento acho que também ajuda o empresário, o empreendedor a ter mais respaldo nessas situações de falhas. E o terceiro e último mecanismo que me vem em mente que auxilia nessas situações é o próprio modelo de advertência que nós fornecemos aos nossos clientes, né? Que quando você vai estudar, e a doutora pode falar um pouco mais sobre isso, e cada empresa pode aplicar ali a sua metodologia, nós recomendamos que a empresa, dependendo da situação, né? Óbvio, se é uma falta grave, falta grave. Mas, igual no futebol, tem o cartão amarelo antes, um segundo cartão amarelo para depois ser expulso. A advertência, ela vem como esse cartão amarelo, né? E às vezes, a depender da regra da empresa, ela já deixa lá no regimento interno ou no contrato de trabalho que, ó, Scarlett, se você receber 2 advertências, é passível de demissão por justa causa. Então, esse modelo de advertência, esse documento, é muito importante para ter provas. Às vezes, eu já vi situações, e tem situações assim na justiça, da própria justa causa, é muito comum a justa causa culminada por várias advertências. Muitas vezes advertência de falta, ou alguma situação de trabalho mesmo. Então, é muito importante o empresário sempre documentar alguma situação. Porque talvez hoje você fale assim, nada demais, funcionário faltou hoje, ou chegou 2 horas atrasado, deixa passar. Só que se você pega isso no longo prazo e que isso sempre acontece, você, empresário, passa a ter um poder de talvez mandar embora por justa causa por uma recorrência de advertências, né? Faz sentido esses 3 mecanismos? De fato auxilia, doutora? Sim, com certeza. Esse último, até que você mencionou, é muito interessante sobre as faltas. Falta, suspensão e demissão. A lei ela não disponibiliza nada que diga que determinada quantidade de notificações faltas graves não. Determinado puxões de orelha, quantas vezes o funcionário receber essa notificação de que cometeu algum ato falho durante a jornada de trabalho, ela não quantifica quantas vezes esses puxões de orelha precisam ocorrer para que seja demitido. Fica a critério da empresa, do empregador, e também, às vezes, cada setor da justiça, cada vara, cada tribunal regional entende de uma forma. Não Boa. tem um número certo de quantas notificações o funcionário tem que ter para poder ser demitido ou antes de ser suspenso. Geralmente é um consenso de 3 notificações para uma suspensão e se realmente voltar a ocorrer, aí a demissão. Boa. Então é quase igual ao futebol. 3 cartões amarelos, no terceiro você pode pensar em mandar embora por justa causa, né? Em resumo, voltando aqui, falta grave, o ato de improbidade, o ato de desonestidade, nós demos aqui exemplo
uma mentira, um roubo ali na empresa, uma situação de mau caráter mesmo, desonestidade. Então, temos que preencher os elementos, preencher todos aqueles elementos. Rafael, como que eu preencho esses elementos? Eu estou aqui, eu sou um empresário, estou assistindo o conteúdo de vocês, faz muito sentido para mim, mas como eu preencho esses elementos? Assiste de novo ou contrata uma boa consultoria jurídica para sua empresa, porque vamos cá entre nós, é a mesma coisa eu querer perguntar para um médico qual o passo a passo da cirurgia. Eu posso até comprar um livro na livraria e ler qual é o passo a passo, mas cabe ao médico. Então, por isso que o empresário precisa entender, doutora, que é legal ele ter o conhecimento, mas essas partes técnicas é importante ele ter um corpo jurídico, um departamento jurídico ao lado dele para executar, né? Dificilmente eu desconheço um pequeno e médio empresário, que é o público que nós atendemos, que saiba identificar uma situação dessa e ter o bom senso. Não, ele precisa de um auxílio ao lado dele. Na maioria das vezes, nem a contabilidade sabe fazer isso. Ou melhor, não sabem mesmo ter esse bom senso, né? Como a doutora mencionou, às vezes depende do entendimento da vara que ele está ali, da região que ele está, qual que é o entendimento da justiça do trabalho ali naquela situação. Então, você empresário, empreendedor, entenda, você tem esse direito, mas para que esse direito seja, vamos dizer assim, mais respaldado, você fique tranquilo e a sua empresa esteja saudável, é bom que você tenha ao seu lado uma consultoria jurídica para te dar esse respaldo. Você empreendedor, não tem que esquentar a cabeça com isso. Você passa a situação, se reúne com o seu corpo jurídico, com a sua gestão, com a sua gerente, com as suas pessoas de confiança, e cada um faz o que manja. Não é mesmo, doutora? Tem pessoas que possuem títulos e tem pessoas que possuem as manhas, né? E nós temos as manhas, então por isso o empreendedor pode contar conosco. Mas agora mais uma pergunta, já partindo aqui para encerrar esse assunto. Eu, empreendedor, vi ali uma situação, na minha cabeça, justa causa, não era justa causa. O que acontece? O que acontece? Esse funcionário, ele vai até a justiça ou ele vai até o Ministério do Trabalho? Qual o risco que eu tomo? Eu vou ter que pagar mais coisas para ele ou não? Fala um pouquinho disso. Então, quando a gente demite o funcionário por justa causa, só que na realidade, a gente, por exemplo, igual que eu mencionei anteriormente, não comprovamos que houve realmente essa falta grave, então o funcionário ele tem direito a ir na justiça, ingressar com uma reclamação trabalhista e fazer a reversão da justa causa. Ele vai receber as verbas rescisórias, como se fosse uma demissão sem justa causa, que ele possui direito, e ainda pode sim pleitear danos morais. Querendo ou não, essas informações se espalham. Essas informações na hora de você contratar um funcionário. Não pode, por exemplo, colocar na carteira de trabalho dele que houve uma demissão por justa causa. Ele foi demitido, data de saída, por justa causa. Não, você estaria manchando a carteira de trabalho dele. Isso não pode. Mas, por exemplo, muitas vezes as empresas elas entram em contato com as outras antes de contratar um funcionário e eles informam por que foi, por que ele saiu da empresa, qual foi a causa, e essas informações acabam falhando. Então, antes de demitir o funcionário, realmente, entre em contato com o advogado e faça esse levantamento documental, se realmente possui direito ou não, porque, como eu já disse, toda live eu falo, mas quem paga mal, paga duas vezes. Então, Fantástico. é fundamental que você faça um levantamento se realmente ocorreu a falta grave. E aí, dessa forma, você pode sim estar demitindo. A gente vai explicar um pouquinho quais são essas verbas salariais de onde essa causa e onde essa causa. Pegando mais um gancho aqui, mais uma importância do empresário em ter uma consultoria jurídica, porque nós somos especialistas nisso, em fazermos essa análise, nós vamos conseguir fazer uma balança, pôr na balança o que compensa. Se compensa talvez insistir na justa causa e realmente ir para a briga e ver a documentação que nós temos, ou se muitas vezes compensa já demitir sem justa causa e já pagar tudo que a pessoa tenha direito ali nas verbas. Porque, veja bem, se nós pegamos uma rescisão de trabalho, uma demissão sem justa causa, uma demissão
aí, uma rescisão no valor aí de 6, 7, 8 mil reais, opa, às vezes compensa já mandar embora sem justa causa. Porque se você estiver diante de uma situação que é discutível. Porque se isso vai para a justiça e os custos que a empresa vai ter de honorários advocatícios, de custos do tribunal, custos judiciais e o risco de uma condenação, a conta não fecha. Então, muitas vezes compensa, de fato, já mandar embora aqui sem justa causa do que levar isso para frente, né? Só que lembrando, você que está aqui assistindo, essa análise tem que ser feita por uma equipe técnica, tem que ser feita por nós, advogados, consultoria. Prestamos consultoria para empresas. Você, empreendedor, primeiro, não tem condições técnicas de fazer essa análise, com todo respeito, muito menos emocional, né? Porque você está ali na flor da emoção diante de uma situação e é para isso que nós estudamos, estamos aí, nosso escritório, por exemplo, há mais de 8 anos no mercado, auxiliando empresários nessa área, né? Pois bem, doutora, fala aí, finalizando a questão de verbas, para fecharmos essa janela aí, nas situações, o que deve ser pago, o que não deve ser pago. Deu a justa causa, dou um pé na bunda do funcionário e não pago R$ 1, ou alguma coisa eu tenho que pagar ainda? Então, na demissão por justa causa, o funcionário ele tem direito apenas ao saldo de salário, às férias vencidas e mais um terço. O empregador ele fica isento de pagar as demais verbas rescisórias, que seria numa demissão sem justa causa, como, por exemplo, aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário atrasado ou proporcional, FGTS, e também esse funcionário que foi demitido por justa causa, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Uau, então ele não tem direito de seguro-desemprego, não recebe ali os proporcionais, 13º, e ainda não saca o FGTS dele, fica travadinho lá, né? Sim, exatamente. E se eu descobrir que o funcionário estava me furtando e nós temos clareza, documentos do valor que ele me furtou, posso descontar nesse valorzinho aí, nesse saldo de salário, por exemplo, posso abater? Com certeza, pode sim abater. Interessante até você ressaltar isso. Pode sim abater. É bem comum que isso aconteça mesmo. Uau, então Mas, pode ter situações que ele saia devendo ainda. sim, posso. Tem empresas que elas preferem fazer de outra forma. Por exemplo, no caso de furto, eu já vi ações. Pode ocorrer também dessa forma de você abater, só que na justiça pode acabar sendo contestada pelo funcionário. Então, é interessante estudar se esse funcionário, pela índole do funcionário, se ele aceita essa demissão ou não. Eu já vi casos que demite o funcionário, ele paga esses restinhos de verba rescisória que ele possui, e na justiça, a empresa ingressa com uma reclamação trabalhista cobrando o que lhe é devido, de direito. Uau, Então, tem que colocar na balança qual que mais vale a pena. legal. Bom, finalizando aqui o nosso papo, acho que demos já pocket, conteúdo tá aí para o pessoal. Lembrar que uma empresa organizada, que tem uma boa gestão, organização na sua parte financeira, na sua parte de pessoas, em todos os aspectos ali, em todos os pilares da empresa, tem uma boa organização, uma boa gestão, provavelmente essa empresa, se tiver uma situação, ela vai conseguir comprovar. Porque empresas organizadas, por exemplo, vai ter lá, tem câmera, tem tudo documentado, tudo por e-mail, protocolos, os responsáveis por cada setor, né? Agora, empresas desorganizadas, que é uma bagunça em alguns setores, correm esse risco aí de serem lesadas e também nem ter como provar, né? Então fica aqui o alerta para você, empresário, empreendedor, de fazer uma boa gestão da sua empresa. Nós, como consultores jurídicos, prestando consultoria jurídica para empresas, em muitas coisas, em muitos aspectos, nós conseguimos até ainda colocar a mão, organizar, mas tem muitas outras coisas que dependem de você, empreendedor, ali no dia a dia, de treinar a sua equipe, de ter todos os pilares de gestão aí da sua empresa organizado, financeiro, administrativo, quem cuida de pessoas, protocolos, contratos, tudo organizado. Então,
você empreendedor, se atente a isso. Talvez hoje você fale assim, não, tá tudo bem aqui do jeito que tá. Tá tudo bem até não estar mais, até acontecer uma situação dessa, até um funcionário passar a mão na empresa, a uma situação de mentira, e você não ter como provar. Aí você vai vir correndo atrás de nós, e advogado não faz mágica. Sinto lhe dizer, advogado não faz mágica, tá? A gente faz muita coisa, mas mágica nós não descobrimos ainda, né, doutora? Exatamente. Sempre procurar uma orientação jurídica de um profissional. Não vá, às vezes, aquele advogado que é generalista, que faz de tudo um pouco, não acaba entendendo. Realmente ele entende, só que superficialmente, não profundamente. Realmente, entre em contato com o especialista que vai te orientar no seu caso, tá bom? Uau, a doutora Scarlett falou aí, me deixou a bola quicando para eu finalizar a live de hoje falando sobre isso. Procure sempre um especialista. Procure um especialista. Se você chegar para um médico clínico geral, e perguntar para ele como faz uma operação de cabeça, na cabeça, no cérebro, como que abre a cabeça de uma pessoa e tira um tumor do cérebro, ele vai saber te falar, porque ele estudou 5, 6, 7, 8 anos. Ele sabe até falar como que faz, mas saber fazer, ele vai falar, opa, isso não, aí tem que chamar o médico especialista nessa área. Então, pense bem, a sua empresa, o seu negócio, às vezes é o sonho que você construiu, todas as suas economias estão apostadas ali. Imagina só, o seu pai ou sua mãe estão com um problema no coração. Você vai levar num clínico geral ou vai levar num cardiologista? Então, cuide da sua empresa, cuide da sua empresa. E como eu sempre falo aqui, né, o nosso jargão, cuide da sua empresa antes que ela te demita, porque empresários também podem ser demitidos. Eu sempre alerto isso aqui. Empresários também podem ser demitidos, porque no dia que a sua empresa quebrar, você toma um pé na bunda do seu próprio CNPJ e ainda fica com um rombo gigantesco, né? Porque no Brasil, empresário quando quebra não vai a zero, vai a menos alguma coisa. Então fica aqui o alerta para você, procure sempre um especialista. Por isso que estamos aqui falando de direito do trabalho, algo mais técnico. Estamos aqui com a doutora Scarlett, nossa associada, especialista nessa área, para nos ajudar. Assim como ela é especialista também em outras áreas, como ela disse, na área previdenciária. Então, nosso escritório hoje está aberto a receber demandas e suas dúvidas e transformar a vida de vocês aí nessas diversas áreas. Fechou, pessoal? Bora para cima. Toda semana estaremos aqui trazendo esse conteúdo pocket para vocês, mais direto. E estamos falando sobre justa causa, um direito que todo empreendedor tem, um direito supremo do empreendedor, do empresário, que é de mandar um funcionário embora. Então, estaremos aqui, cada encontro nosso, estaremos trazendo aqui uma ou duas situações em que você, empresário, pode mandar um funcionário embora ou que você, funcionário, pode ser demitido aí sem direito a quase nada. Fechou? Últimas palavras, doutora Scarlett, já agradeço, obrigado. Muito obrigada por ter me chamado novamente. E gostaria também de ressaltar uma coisa que você me falou, que é a empresa te demitir. E o empresário perder a empresa, ele ser demitido da própria empresa. A gente pode também fazer uma live sobre demissão indireta, do funcionário demitindo a empresa. Sim. É interessante esse tema. Com Que certeza. acendeu aqui na minha cabeça. Já anota aí, ao final desse nosso ciclo, a gente pode encerrar e fechar esse assunto de demissão, né? Pegamos aí todos os tipos de demissão. Faltam 12 agora. Vamos que vamos. Pessoal, obrigado pela participação. Sobe coraçãozinho aqui, quem está ao vivo comigo, para eu ver que você está vivo, para eu ver que você está aqui comigo. Sobe coraçãozinho. Essa live vai ficar salva aí no nosso Instagram. Compartilha, deixa seu comentário se alguma coisa agregou para você. E eu tenho certeza absoluta que você conhece algum empresário. Tenho certeza. Todo mundo tem na família um tio empreendedor, às vezes seu pai, às vezes você, um vizinho, um amigo. Tenho certeza que você conhece algum empresário. Então você tem uma missão. Compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Se você ama essa pessoa, porque essa pessoa vai assistir e vai falar, opa, a pessoa que me enviou
me ama. Então a pessoa vai ouvir e vai descobrir que você só compartilhou porque você gosta muito dessa pessoa, que você quer o bem desse empresário. Porque um empresário com conhecimento, um empresário que sabe os seus direitos, é o empresário mais organizado, é o empresário de elite. Fechou, pessoal? Obrigado, boa semana a todos e bora pra cima. Tchau, tchau, doutora. Tchau.